falta de entendimento. Olha que lindo, pastor Rony. Ele falou isso nos católicos? Não. Ele falou isso nos batistas? Não. Ele falou isso para quem é espírita? Não. Ele falou isso para quem é apostólico? Não. Ele falou: meu povo, obrigado, filho, perece por falta de conhecimento. Então, o meu trabalho e o seu trabalho é o quê? Buscar conhecer a Deus. Então, quando eu era pequenina, lá em Barbacena, na fé, Jesus aceitou me receber porque eu queria em casamento. Mas Ele não me permitiu ficar naquele nível. Ele não me permitiu ficar tão somente naquele desejo. Então, em algumas circunstâncias e situações, Deus vai atrair o seu povo para o seu amor por causa das suas dores, por causa das suas lutas, por causa das suas aflições, porque Ele é aquele que quer abrigar, que quer confortar, que quer amar, que quer que seja com Ele. Mas esse não é o estado de um povo que Ele chama para se tornar seu. Nós podemos chegar até o Senhor dessa forma. Muitos vão dizer que isso está na Bíblia, tá? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Eles, né? Isso é o rema, né? De tudo isso que eu falei aqui. Para simplificar, para melhor entender. E é uma verdade, né? Mas esta não é a verdade de Deus sobre nós. Nós podemos chegar assim, mas não é assim que Ele nos vê. Então, a carta de Filemon, quem aqui conhece Paulo? Levanta a mão. Quem não conhece, não está historiando. Levanta a mão, não está historiando aqui, que é fato real sobre a carta de Filemon, amém? A carta de Filemon para mim, eu não sei para vocês, é a carta mais poderosa de Paulo, porque Paulo vai trazer redenção de boca fechada, distante, aprisionado, algemado em uma prisão. A palavra de Deus vai dizer que Paulo traz coinonia. Sabe o que é coinonia? Parceria, conexão, se tornar uma comunidade de céu. Amém? A palavra de Deus que vai perguntar: perdão, redenção, coinonia. Através de uma Eita, glória. Aleluia. Aí vocês vão entender por que Paulo conseguia viver. Por causa de Isaías 61, por causa de Hebreus 9. O óleo que escorria sobre Paulo era o óleo da alegria, que não importava se o
Distorcida em relação aos seus maridos. Não, quer saber?
diga que eu não posso chorar. Você pode e deve chorar. Não é porque de repente eu vou ter um dia mal e me sentir frágil, e me sentir sem força, sem condição de viver a situação. Não é que você não vai passar por isso. Mas existe um homem aqui que passou por uma situação e nesse momento ele soube quem buscar. Aleluia. Ele soube, sabe, a quem recorrer. Ele não usou de desculpa. E sabe o que é interessante? Onésimo, ele ou roubou algo de Filemão, ou ele não tinha o gabinete, porque Onésimo era o servo de Filemão. E a palavra vai dizer que quando ele comete o delito, ele foge de Filemão. Sabe por que ele foge de Filemão? Porque ele ainda não estava vendo em Filemão as características de Cristo. Eita Deus. Por isso ele foge. Tem pessoas que fogem de sentar para conversar com você porque ainda não vê Cristo em você. Tem pessoas que preferem ir embora porque não tem condição, às vezes, também de ouvir a verdade de Cristo através de você. Vocês entendem isso? Então, aqui nesse cenário, Onésimo decidiu fugir Aleluia. com consciência do delito. Com consciência do delito, ele vai buscar ajuda. Ele não se esconde. Ele não se esconde. A palavra de Deus vai dizer que Onésimo vai buscar Paulo na prisão. Vocês têm ideia, naquela época, vai entrar na prisão e principalmente passar por todo o exército de Roma para buscar Paulo, para receber livramento do seu senhor chamado Filemão. Então, Filemão é a menor carta de Paulo, porém é a maior carta para ele. Para muitos teólogos. Por quê? Porque, como muitos pais aqui, como muitos líderes aqui, Paulo ia colocar a fé genuína de Filemão à prova. Filemão, quem era Filemão profetista? Era um servo de Paulo, muito fiel. Estava crescendo no coração de Timóteo, na fé, na edificação da palavra. Filemão era um homem de poder aquisitivo alto, investia na obra, investia no progresso, para que as cartas de Paulo avançassem, ganhassem os povos e nações. Esse era Filemão. Mas Filemão teve um problema, Onésimo. Diga assim: profetiza, eu também tenho problemas Profetiza também tem problemas. com pessoas. Pessoas. Muitas das vezes profetiza, Muitas das vezes profetiza. nem é o diabo, Nem é o diabo. mas é com pessoas. É com pessoas. E é aí que Jesus quer aparecer. Aleluia. E é aí que Jesus quer penetrar. Então, para Paulo, essa foi a carta mais difícil. Porque ele ia colocar a fé, a parceria, a irmandade de Filemão lá. Então, eu gostaria de dizer algo para você. A prova que você está passando é Deus permitindo para edificar a sua fé. Para te permitir ter o gosto de Jesus e teve Paulo aqui, você vai entender em quê? Amém?
dizer que Paulo escreveu uma carta para Filemão. E a carta, igreja, não traz só um pedido de perdão. A carta vai dizer assim: meu servo, amigo, prestigioso irmão Filemão, rogo-te para que perdoe violência. Rogo-te que dê lugar para ele na mesa. Rogo-te que olhe para ele como um dos nossos. Perdoar é dar lugar de honra a alguém dentro de nós. Perdoar genuinamente, isso não é o meu padrão, é o padrão da Bíblia. Perdoar genuinamente é não ter em nós falta de permissão em área nenhuma. Aleluia. Deus tem o melhor para mim, mas por que eu não estou vendo o melhor hoje? Eu tenho que olhar para dentro. Não é sobre o outro, eu já falei sobre isso aqui. Não é sobre o que o outro fez, é o que eu faço, o que me fizer. Aleluia. É que destino que eu dou com tudo que me fizer. Ou que destino eu decido dar hoje para onde eu quero ir. Adquirindo permissão, favor e lugar. Então eu quero te dizer algo. Esse óleo é um óleo que deve despertar essas dúvidas. Nós estamos em uma busca incessante aqui, em fecharmos as arestas, em buscar os alinhamentos. E quando eu olho para essa passagem, ela queima meu coração. Porque Paulo vai andar na mesma linha, na mesma sintonia que Jesus. Porque Jesus na cruz deu para um ladrão paraíso. Aleluia. E em muitas situações, eu e você não oferecemos o paraíso para o nosso casamento, não oferecemos o paraíso para os nossos filhos,
preciso. E eu estava sentada, ia ficar sentada. Eu fiz uma mesa com uma mulher, sem olhar para a mulher. Uma mesa. Eu fiz uma mesa. Uma mesa. E essa mulher não consegue valor de nada. Você está entendendo que não é possível? Aleluia. Eu tinha dificuldade para fazer a visita, eu tinha dificuldade para chamar a família, eu tinha dificuldade. Mas nada disso paralisou meu movimento. Por quê? Porque eu não deixava a circunstância ditar o meu dia. Porque eu não permitia a circunstância diminuir a minha fé. Porque eu não permitia a circunstância ditar o
Amém. Está abrindo sepulcros. Amém. Desviado dos céus aqui. Deus está liberando unção que despedaça jugo, que está tirando pessoas de dentro de sepulcros. Amém. Pessoas vão ser restauradas na sua identidade. Pessoas vão ser restauradas na sua alma. Deus vai mudar histórias. Eu estou te adorando, irmão. Deus vai mudar história de pessoas aqui. Amém.